Olá, pessoal, começando mais um Prosa de Gestão, o nosso podcast com aquela pegada De Uai. aqui nos estúdios RVL, nossa casinha de sempre. E, gente, hoje com uma responsabilidade e com um coração tão grato de receber o Wallace Lara. Ele é publicitário, produtor de eventos e fundador da Máxima Talents. E, antes de passar a palavra para você, em definitivo, para você complementar aí, Wallace, eu queria te falar que é realmente uma honra te ter aqui, né? Eu te conheci através lá da Máxima, né? Que é a empresa em que a minha filha é agenciada. E na segunda reunião que a gente teve, eu não sei se você vai se lembrar, no nosso segundo contato, que eu te falei que a sua história era inspiradora. E foi inspiradora de fato para mim, porque eu estava num momento de transição que você também conhece nos bastidores. E eu lembro daquilo me dá um gás, assim, sabe? A gente vai aprofundar nessa história, você vai contar muito aí da sua vida, mas eu lembro daquilo ter mexido comigo, aquele workshop que eu participei e descobri da sua história. Então eu fiquei pensando, cara, olha tudo que ele passou, olha onde ele chegou. Me deu realmente esse gás, sabe? Então eu tô muito feliz de te receber aqui. Espero que você esteja se sentindo à vontade, porque é uma honra para nós. Muito obrigado pelo convite. Também estou muito honrado de receber esse convite. Eu acho que a gente vai bater um papo muito legal que pode, sim, trazer insights poderosos e inspirar algumas das pessoas aí que vão assistir a esse podcast, né? Com certeza. Ali já agradeceu, eu não posso deixar de te agradecer. Estou tão honrada quanto ela e eu tenho certeza que essa prosa vai ser sensacional para todos nós, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Wallace, a gente gosta sempre de começar conhecendo mais as pessoas que estão aqui conosco, né? Para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, conhecer um pouquinho mais de vocês. E aí eu queria que você começasse até pela sua trajetória lá novinho ainda e como que você se inseriu aí no meio de agência de modelos e não só de modelo, de talentos, né? Que depois eu também quero entrar mais nesse detalhe. Tá certo. Bom, é, na verdade, como eu já contei algumas vezes, inclusive no meu workshop eu conto, né? Tudo começou para mim numa agência de modelos e talentos com 9 anos. Minha mãe me colocou na Talentos Brilhantes, lá em São Paulo, e aí foi ali onde eu enxerguei muitas das coisas que me trouxeram até esse momento, né? Então, eu entrei naquela agência um garoto extremamente tímido, né? Mal conseguia me relacionar com os meus primos, assim, no final de ano. E aí ali eu tive a oportunidade de conviver com crianças de diferentes realidades, com adultos, entender um pouco mais sobre o mercado, a profissão, o contato com a arte e aí com o teatro, né, que me trouxe bastante desenvoltura para falar em público, para me expressar melhor, né? E aí as coisas caminharam, tive uma experiência muito legal no circo também, com o Beto Carreiro. E aí, depois disso, eu vim para Belo Horizonte, tentar a vida aqui, né? Tentar a carreira aqui. Aqui eu tinha planos de estudar, fazer uma faculdade, esse era o primeiro objetivo, e aí era artes cênicas. Só que a vida me levou para outros rumos, então me tornei produtor de eventos, produtor artístico e diretor artístico. Aí trabalhei em todos os principais clubes de música eletrônica de BH, comandei a Josefine Roxy durante 8 anos, né? E ali, bom, ampliei as minhas conexões de valor, tive muitas vivências em diferentes áreas. E aí depois precisei de um tempo para mim, voltei para o interior de São Paulo, casa da minha mãe. Tô contando sobre tudo mesmo, né, Liz? É tudo. Por favor. E ali, depois, esse tempo foi importante para eu fortalecer meu autoconhecimento, né? E aí voltei também. Aí sim eu tive a oportunidade de estudar, aliás. Eu fui estudar publicidade. E depois o universo me trouxe de volta a Belo Horizonte para abrir um clube de música eletrônica. Eu ia reabrir a Josefine com o Jajá. E aí não deu certo. Até que me convidaram para trabalhar numa agência de modelos. E aí Sim. foi, tipo, um super divisor de águas, porque eu cheguei lá, a ideia era organizar essa agência, que estava bastante desorganizada. Mas, no fim das contas, eu entendi que era muito mais que uma desorganização, eles não eram honestos, né? Não gostei da forma deles trabalharem, tratando as pessoas de uma forma que eu não concordo, e aí eu decidi. Primeiro eu tentei mudar as coisas por lá, vi que não tinha como mudar, então eu decidi criar a minha. Comecei como agência de modelos e hoje a gente está em busca de 100 diferentes tipos de talentos, que estão agrupados, esses talentos, dentro das 14 agências que eu criei.
Bom, resumidamente é isso. Antes de chegar na parte da máxima, que eu quero tocar nesse assunto também, eu queria falar um pouquinho de... Na verdade, você é mineiro e passou um tempo em São Paulo, não é isso? Uhum. E eu queria falar também da experiência do circo, porque eu imagino que o circo deva ter te trazido várias, não sei se a palavra seria habilidades, mas comprometimento, né? Eu imagino que a vivência do circo também tem alguns pilares que sejam de fundamental importância. E eu quero até complementar, porque eu já ouvi no ambiente profissional, inclusive, que todos os profissionais, independentes da área, deveriam se desenvolver em algum aspecto na área artística, Uhum. para se comunicar, para se portar, para desenvolver habilidades que muitas vezes estão escondidas dentro da gente. Então, aproveitando esse gancho da Liz, eu gostaria que você falasse da importância desse meio artístico para as outras áreas também, para o desenvolvimento de carreira, e como você se desenvolveu tendo Nessa vivência do circo. tendo essas experiências. Pois é, isso é bem legal, porque assim, na parte do circo, o circo veio como uma experiência como um presente, assim, porque eu ainda era muito tímido, mas eu precisava trabalhar, porque eu venho de uma origem muito humilde e eu tenho muito orgulho das minhas origens, mas eu precisava trabalhar para ajudar em casa. E aí surgiu essa oportunidade, a Norma Isbano, uma senhora que, né, nasceu no circo, junto com o senhor Isbano, me deu a oportunidade de trabalhar num circo do Beto Carreiro, né? E aí, enfim, era muito tímido ainda, mas já estava me desenvolvendo na parte do teatro dentro da Talentos Brilhantes. Então, isso, como era, é tipo a Disney, então eu colocava o cabeção assim, e aí todo espetáculo que tinha, eu era o primeiro a pisar no picadeiro. Você era o Betinho, eu era né? o Betinho Carreiro, fazia o teatrinho para as crianças. Às vezes eu era o vilão também, o Billy Joy. Que E sensacional. aí, realmente essa vivência ali, eu tive a oportunidade de conviver com artistas incríveis, e aí isso, eu acho que amplia a visão da gente num nível muito surreal, assim, porque o circo eu acho que a essência da arte está ali mesmo, né? É impressionante a paixão que esses artistas têm, assim, né? E, enfim, então eu vi muita coisa legal ali, tive a oportunidade de conviver com o próprio Beto Carreiro, que era uma espécie de avô pra gente, Que né? bacana. E aí, então aprendi muito ali, é verdade. E falando sobre isso que você falou, né, Nay, a questão da arte para desenvolver outros pilares, outras habilidades, outros talentos, eu acho que ela realmente é muito importante, né? Realmente traz uma desenvoltura que é fundamental, assim, né? Para você se relacionar, para você se vender, ter um bom marketing pessoal, por exemplo. E aí eu até criei um curso, foi até esse que a Liz participou, né? Do módulo 1, Atitude Máxima. São noções que a gente busca trazer para a nossa base de agenciados ali. Essas noções passam... Então, a gente utiliza a profissão modelo, no módulo 1, para trazer essas noções. E aí elas passam por autoestima, autoconhecimento, autoconfiança, empatia, generosidade, senso de comunidade e outras coisas. A gente fala sobre coragem, sobre ter humildade, sobre como essa atitude máxima pode te ajudar, por exemplo, a se destacar naquilo que você está fazendo. Que sensacional. É muito legal, a gente Que utiliza sensacional. a profissão modelo para trazer essas noções. E aí, junto a isso, eu trago alguns métodos que, né, tipo, como criação de poses, como funcionam os mercados que a gente atua e também sobre as passarelas e outras coisas, né? Redes sociais, é bem legal. Não, e é super interessante. Você falando nisso já me despertou curiosidade. Eu quero participar desse, desse workshop. Quero. Convidadíssima. Porque é justamente isso. Eu acho que a construção de carreira, a alavancagem de carreira está muito mais envolvida no seu posicionamento e na entrega que você está fazendo para aquilo ali acontecer. E muitas vezes a gente se pega preso, travado em limitações que você acredita que não pode desenvolver. Sim. Como fala. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu falo isso. Ah, sério? Não parece? Eu sou uma pessoa tímida. A gente já conversou sobre isso aqui, né, Liz? O prosa, inclusive, está ajudando a me desenvolver na parte oratória, fala. É um desafio para mim. Legal. E muitas vezes você precisa se colocar à prova mesmo para entender e para saber que você é capaz. Então, eu acho que o seu curso está muito relacionado a isso, Tá, né? sim. A desenvolver as capacidades que a gente tem. E sair da zona de conforto e romper barreiras, isso Isso. tudo realmente é importante para uma atitude máxima, por exemplo. E aí, olha só, se você não tem uma atitude máxima,
né? Então, eu falo para as pessoas, ó, que participam do workshop, que você vai participar. Eu vou participar. Isso. Eu falo para elas, se você não tem uma atitude máxima, então você tem uma atitude, pode ser que você tenha uma atitude média, né? E aí, ter uma atitude média significa o quê, hein? Vocês sabem o que significaria uma atitude média? Tem ideia? Eu posso falar o que é uma atitude máxima. Eu tô treinada. Uma atitude média. Se você tem Eu uma... vou deixar você falar. Tá bem. Se você tem uma atitude média, então você tá na média. E tá na média se diferencia. medíocre, né? É Então, tipo assim, isso. então você não vai ter muita chance de se destacar, não. Uhum. Ou pode ser pior, você pode ter uma atitude mínima. E aí significa que você tem condutas que, sabe, às vezes pode até fazer com que você alcance alguma coisa por algum momento, mas logo desaba, né? Uma atitude mínima, então, tem a ver com aquela pessoa que é arrogante, por exemplo, ou que é desonesta, né? Que não tem boa fé nas relações, ou qualquer coisa do tipo, que passa por cima dos outros, que não tem, sei lá, controle emocional, Que pensa só em si, literalmente. Né? egoísta e por aí vai. Isso mesmo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas das maiores vozes desse país, né? Então, eu tenho ouvido absoluto. Isso me ajudava a trabalhar com essas artistas. Sim. Trabalhei com artistas de fora do país também, cantoras de Ibiza, Georgia. a Georgia Brown, por exemplo, maravilhosa, recordista mundial. Maravilhosa. E ela, inclusive, morou comigo aqui em Belo Horizonte, foi ela que descobriu que eu tinha um ouvido absoluto. Pois é, e aí... Mas às vezes, trabalhando com essas artistas, cantora é um artista que é meio delicado de mexer assim. Com certeza. Porque desde pequenininho, na maioria das vezes, né, eles já cantam, e aí as pessoas apontam e falam, meu Deus, como você é talentoso, você é maravilhosa. E a pessoa às vezes cresce com rei na barriga mesmo, né? O ego aflora, né? O ego aflora, e enfim, então é difícil lidar às vezes, mas eu custei entender o que faltava para alguns desses artistas, né? Para algumas dessas artistas, principalmente, não necessariamente o caso da Georgia, que é super pronta e de sucesso, mas faltava para elas essa atitude máxima, para elas se destacarem naquilo que estavam fazendo. Às vezes eu gastava muito tempo, né, para conseguir uma reunião, né, uma reunião importante com o dono de uma gravadora, de uma rádio gigante, e aí, enfim, investia, né, pesado para proporcionar aquele momento. E aí chegava lá, a menina não sabia nem se vender, né, naquela ocasião, assim, naquela situação. Então, era para um lançamento, para fechar um contrato importante, e aí faltava essa atitude máxima e a gente não conseguia muitas coisas que eu queria, e que para mim já estava tipo, a gente estava realmente com a faca e o queijo na mão. Depois, quando eu tive a oportunidade de buscar um pouco mais de autoconhecimento, então eu entendi que era isso. E aí criei esse conceito, uma atitude máxima para você se destacar. A gente pode falar das curiosidades? Claro, Pablo Vittar? podemos falar da Pablo, claro. Sim. Deixa eu só aproveitar que você perguntou sobre de onde eu sou, as minhas origens e tudo, né? Eu nasci em Formiga, no sul de Minas. E aí, mas eu só nasci ali, não tive a oportunidade de viver ali nem um dia, quer dizer, por um dia. Eu vivi ali. Dia que nasceu. Dia que nasceu. Isso. E aí depois, até os 9, eu vivi em Guapé, no sul de Minas também. Uma cidade linda, assim, né? Rodeada pelo Lago de Furnas. E aí do lado dos Carpas do Lago, vocês conhecem? Sim. E tenho muita família ali. Então, ali eu tive a oportunidade de viver como uma criança bastante solta, assim, de pular o campo de futebol para jogar, pular o campo para jogar futebol, com os meninos da rua e tudo. E também, enfim, tive uma infância bastante livre e ali eu acho que eu aprendi principalmente o valor da amizade, assim, sabe? Ser uma boa pessoa e tudo. Passei por muita coisa na minha infância, porque infelizmente meus pais viviam um relacionamento tóxico. Mas depois de superado isso, minha mãe se separou, eu tinha 9 anos, a gente se mudou para Franca, no interior de São Paulo. Aí eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, capital. Mas não, eu acho que era um passo muito grande para um garoto de 17 anos. Então decidi vir para Belo Horizonte. Daí seria um passo que eu acreditava que daria conta, e daí, né? E aí vim para cá com 17 anos. Aí vivi aqui até os meus 29, e com 29
29, voltei para São Paulo, fiquei lá 3 anos, depois voltei para BH. Eu amo essa cidade, tá? Eu sou suspeita também, eu quero falar que eu amo essa cidade. BH é incrível, né? É incrível. Realmente o mineiro é muito acolhedor, né? E a gente tem vários desafios, porque até esse lance de ser tão acolhedor também puxa ali um conservadorismo que às vezes atrapalha um pouco o Gigantesco. andamento das coisas. Uhum. Mas, sim, Belo Horizonte, eu acho que assim, meu lugar, minha raiz está aqui mesmo, né? Que É isso? bom. Respondi Que bem? bom, que bom. Tô feliz de você estar aqui. Mas você tinha puxado um gancho de curiosidade. Sobre a Pablo Vittar. Isso. Porque eu sei que você quase agenciou a Pablo e por um momento difícil que você passou, isso não aconteceu. Se você também quiser falar desse momento. Pois é, então assim, como eu contei, eu trabalhava então com grandes vozes, eu sempre busquei essas vozes gigantes mesmo para trabalhar, né? Só que aí houve um momento que eu estava a fim de trabalhar com um projeto mais comercial. Então eu fui atrás do Fabiano Almeida, maravilhoso produtor, amigo. O Fabinho tinha me apresentado a Lorena Simpson, que é uma cantora lá do Rio de Janeiro. E aí eu falei, eu acho que vou ver se a Lorena tá livre para eu trabalhar com ela. Aí liguei pro Fabinho, o Fabinho falou, uau, se ela já tá com outro produtor, então não vai rolar. Falei, então tá bom. Daí eu deixei o radar aberto. E aí um certo dia aparece um vídeo lá de um garoto, um vídeo muito simples no meu Facebook, cantando Whitney, e cantava muito bem, por sinal, né? Daí eu olhei para aquele vídeo e falei, se tinham 200 e poucas visualizações. Aí eu olhei para aquele vídeo e falei assim, deixa eu ver se ele já tá trabalhando com alguém, né? Quem é esse garoto? E aí fui ver, então eu vi que ele estava fazendo, eu falo ele porque na época era o Não, Pablo, não, né? É isso, hoje É a realmente. Pablo, é a é. Pablo. Aí, então, aí eu vou puxando a memória aqui, então, eu lembro das cenas, assim, sabe? Enfim, e aí eu vi aquele vídeo daquele garoto cantando muito bem, vi que ele estava fazendo shows pequenos lá em Uberlândia. Uberlândia. E aí eu falei, vou ver se ele tá livre, né? Mandei uma mensagem pra ele. Eu posso até mostrar pra vocês depois, que eu tenho até hoje. Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, olha, Pablo, eu sou o Wallace, trabalho com fulano, ciclano, né? Tô buscando por um projeto novo, e aí eu gostei do que eu vi, queria te conhecer, né? Queria trabalhar com você. Se você quiser trabalhar comigo, me manda seu telefone. E aí ele não falou nem oi, ele só mandou o telefone. Daí eu liguei para aquele número, falei, será que é um empresário que, tipo, né, já tá com alguém? Enfim, ele realmente estava um pouquinho de trabalho ali, ele poderia se destacar bem no cenário LGBT, que estava com essa abertura na época para as drag queens e tudo. Aí eu mandei essa mensagem para ele, mandou o telefone, eu liguei e o próprio Pablo me atendeu, né? E aí atendeu, eu falei, olha, você não falou nada, você só me mandou seu telefone. Ele falou assim, não, porque eu conheço o trabalho, eu que te adicionei no Facebook, e claro que eu quero trabalhar com você. Eu falei, então vamos trabalhar, né? E aí a gente fez vários Skypes na época, né, videocalls, e a gente tinha decidido qual música a gente ia trabalhar, a gente ia lançar. Era uma música que eu tinha na gaveta, produzida por um parceiro meu, né, coproduzida por mim, o Peter, chamava Don't Blame It On Me. E aí essa música, enfim, foi justamente nessa época que eu terminei um relacionamento, um casamento de 11 anos, e a minha vida profissional foi muito pautada em cima desse relacionamento. Então, depois disso, nada do que eu estava construindo até ali fazia mais sentido para mim. Então, voltei para casa da minha mãe, interrompi os projetos, e ali eu bloqueava as pessoas. Então, eu não tinha mais contato com ninguém, inclusive com a Pablo. Meu Deus. E aí, só pegando o gancho disso, para concluir, então assim, hoje você vê que você tá lá dentro da Máxima, tá dando uma consultoria importantíssima pra gente, pra estruturação de novos departamentos, agências e tudo. E aí, você tá vendo o quanto é expansivo, né? O negócio é bem diverso e abrange muitas coisas mesmo. E aí, justamente por isso, assim, eu acho que isso tem a ver muito com o fato de ter perdido a Pablo. Porque um certo dia, né, meu melhor amigo me ligou lá em Franca, e aí eu ainda estava em depressão, e ele falou, Wallace, liga na Globo.
liga na Globo agora. Eu peguei, ele sabe que eu não assisto TV, né? E aí eu fui lá e liguei na Globo. Aí tava a Pablo em Amor e Sexo, estreando na Globo, né? Estourada, Com né? a Fernanda Lima. Aí ele me falou, no telefone comigo, e falou assim, essa drag que tá aí, não é aquela pessoa que quando eu fui lá na sua casa eu vi você fazendo alguns Skypes com ela? Eu falei, é ela mesmo. Daí eu fiquei muito feliz com aquilo, por ela. Eu sou zero responsável pelo sucesso da Pablo, né? É importante deixar isso claro, né? Mas a gente quase lançou mesmo essa música. E aí, quando eu vi isso, eu peguei e chamei minha família. Na época tava então minha irmã e minha mãe em casa. Eu chamei e falei assim: venham aqui. Estão vendo aquela artista incrível ali, dando um show na Globo? Pois é, era pra eu estar ali com ela, muito provavelmente. Com certeza. E hoje eu tô muito mal, né? Tô muito mal, falei pra eles, pra elas. Mas assim, eu prometo uma coisa pra vocês. Isso vai passar, porque eu sabia que ia passar, período de depressão. E quando passar, eu nunca mais vou deixar uma grande oportunidade passar despercebida à frente dos meus olhos. E aí eu não deixei. Então quando eu fui trabalhar numa agência que enganava as pessoas, que agia de má fé, eu vi uma oportunidade de negócio, falei, eu preciso aproveitar essa oportunidade, mesmo não estando na minha melhor versão. Uhum, E aí fundei a Máxima, né? uhum. Mas é justamente por isso. Então, às vezes, marketing de influência tá em alta, eu vejo que alguma coisa. Enfim, essas oportunidades, às vezes eu dou até um passinho. Eu sou bastante arrojado para empreender, né? Sim. E aí eu acabo abraçando muitas possibilidades. Isso, aliás, esse, aliás, é o slogan da Stronger Group. Abraçando possibilidades, né? E foi uma Sensacional. virada de chave pra você, né? Um despertar, eu imagino, naquele momento. Foi super. Eu sempre me lembro dessa cena. Sempre, até hoje. Eu acredito que foi talvez um divisor, assim, para você como pessoa e como profissional, talvez, esse período de depressão. Você não detalhou, mas talvez seja um marco na sua vida, inclusive para te direcionar e te fazer chegar onde você chegou hoje, né? Com certeza. Esse período foi muito difícil. Eu fiquei bastante isolado lá no interior de São Paulo e eu não queria contato com as pessoas, mas eu me entendi naquele momento. Aliás, é uma coisa que você precisa ter para ter uma atitude máxima e se destacar naquilo que você está fazendo. Eu me entendi como uma pessoa antifrágil, né? Uma pessoa que enxerga oportunidade em meio à crise, de uma maneira muito resumida. Então, eu não foco no problema. Eu resolvo o problema quando dá para resolver, mas eu sempre enxergo uma oportunidade em meio à crise. E aí, naquele momento, eu busquei o autoconhecimento. E busquei o autoconhecimento. Então, eu olhei um pouco mais para dentro de mim. E aí, fui me entendendo um pouco mais, fui fazendo alguns questionamentos importantes. Por exemplo, sobre a importância do perdão, desculpa, da gratidão, né? Sobre as coisas que eu deixei de lado durante esse tempo todo para construir uma carreira muito pautada em cima de um relacionamento, né? E todas as experiências que eu tive, onde elas poderiam me levar àquela altura, enfim. Então, eu busquei o autoconhecimento, descobri a meditação, o Ho'oponopono, que me ajudou muito na época também, né? E sim, foi um divisor de águas importante, porque, por exemplo, eu até nessa época eu tirava fotos minhas Sim. chorando, porque eu sabia que ia passar, mas eu falava, eu preciso ter um registro disso que eu nunca posso esquecer que eu passei por isso, né? E isso tudo é para me tornar mais forte. E aí, mais forte tem tudo a ver também com a Stronger Group, né? Que é o grupo que eu fundei há 15 anos, vai fazer esse ano. Sensacional. E aí, agora vamos falar um pouquinho. Tô falando muito. Nem um pouco. Tá sensacional te ouvir. E eu ótimo. acho que a sua experiência vai contribuir tanto pra gente quanto para as outras pessoas. certeza. E aí, agora a gente já contou um pouquinho da sua vida. Vamos falar da sua vida pessoal, né? Muito, muito alinhado aí com o seu desenvolvimento profissional, mas vamos falar um pouquinho do mundo corporativo realmente. Claro. Da virada de chave e quando a Máxima surge na sua vida. E a minha primeira pergunta está muito relacionada ao nome. Eu não te conhecia pela Liz, né? Então eu não te conhecia pessoalmente. E aí quis entender um pouquinho de você. E quando eu esbarrei com o nome, eu falei, poxa, sensacional. E me remeteu a não máximo de material, mas máximo de conquista, máximo do que você pode ser, máximo do que você pode entregar. O nome da sua marca, inclusive, mexeu muito comigo antes de te conhecer.
E aí eu gostaria que você me contasse, assim, contasse pra gente um pouquinho como que foi a estruturação da sua marca, como que você pensou, em qual momento que a Máxima realmente chegou na sua vida. Maravilhosa pergunta. E assim, esse branding, ele realmente foi algo mágico para mim, porque foi o nascimento de um filho, né? E não poderia ser qualquer nome. Eu chamei a Máxima assim, porque nessa breve experiência que eu tive lá nessa agência que não fazia um trabalho sério, 1 mês e meio, eu conheci muitas pessoas incríveis, cheias de potencial, que estavam sendo desperdiçadas. Elas eram o máximo mesmo, né? E aí, eu muito conectado ao universo naquele momento, o universo me emitia sinais. Então, qual que é o nome que eu vou chamar, né? E aí eu falei, eu quero um nome que esteja presente em diferentes lugares, assim. Aí, naquela semana, assim, principalmente uma semana específica, eu atento a todas as mídias, porque eu sou muito atento às mídias em geral, por conta da publicidade. Tô assistindo o Jornal Nacional e falo assim, temperatura máxima de hoje, não sei o que. Eu falei, máxima. Aí tem aquela máxima. Aí eu peguei e falei, poxa, máxima. E aí as pessoas de lá são o máximo. E o nome é esteticamente equilibrado e ele é poderoso, empoderado, ele transmite essa energia, sabe, sobre dar o máximo naquilo que você está fazendo, sobre ser o máximo e deixar o mundo melhor, que pode ser o máximo, inclusive. Com certeza. É coisa que a gente acredita ali. Aí decidi criar a Máxima. E aí convidei a Mari Losk, uma designer incrível. Ela é muitas outras coisas, mas uma designer incrível que eu conheci, inclusive, numa avaliação de perfil que eu fiz com ela. Dentro dessa agência que eu passei, que nem era uma agência séria, num 1 mês e meio que eu fiquei lá. Aí convidei ela, falei, a melhor designer que eu já tinha conhecido pessoalmente na minha vida. Então conheci ela e falei, Mari, eu preciso criar minha marca. O mundo pode ser o máximo, a minha agência vai se chamar Máxima. E, enfim, então ela criou essa marca para mim. E, inclusive uma marca diferente, apesar de ter surgido muito como agência de modelos e alguns outros talentos. Eu quis uma marca que não fosse parecida com das agências, porque a ideia desde o início era fazer diferente, né? Então, a primeira marca era uma marca rosa, ela estava muito mais no campo da inovação, de uma startup, do que de uma agência de modelos. Sim. E aí, vamos falar um pouquinho dos serviços mesmo. Hoje você tem um grupo, né? E aí eu gostaria de saber quais são as áreas que você atua, quais são os serviços que... E eu queria até fazer um adendo, que o que mais me chama a atenção é que a Máxima não é só uma empresa de modelos. Esse acho que é o grande diferencial. É uma aceleradora de talentos. Legal. E eu acho que a gente pode entrar mais a fundo para explicar o que seria isso de fato. A gente até está fazendo Tá fazendo essa transição agora também, sobre mostrar um pouco mais sobre o que a gente faz, porque surgimos como agência de modelos, e aí... mas trabalhava também com alguns outros talentos, como eu falei, então, bailarinos, atores, cantores, né? Mas muito para publicidade num primeiro momento, e depois também para os eventos, né? E aí, sim, hoje ela é essa plataforma de impulsionamento dos talentos. Então a gente tem a seguinte premissa ali: tudo que a gente oferecer para os nossos agenciados, os máximos, deve ser bom, transformador e acessível, deve ser barato. Né? Então, qualquer um pode se agenciar na Máxima com investimento a partir de R$350. Né? E só o workshop, por exemplo, você não acha que ele vale vale muito mais do que R$350. Eu ainda estou à frente desse workshop, não vai ser por muito tempo assim, mas amo estar ali, passando um pouquinho do que eu aprendi, né, para os nossos agenciados, dando as boas-vindas, mas fico 5 horas ali do meu tempo com um time de profissionais, passando noções que eu levei 27 anos para adquirir, né? Então, isso é só mas o acompanhamento, por exemplo, na aceleradora Máxima, é o investimento da agência em seus agenciados, assim. Então, cada vez que ele vem, senta como profissional para receber um direcionamento de carreira, a gente está investindo nele, né? Pelo menos pelos últimos... Depois me ajuda a fazer esse levantamento lá, tá ali. O último levantamento que a gente fez, ele estava custando R$220 por apontamento que a agência investe na pessoa, sabe? Lá no início da agência eu fiz
eu cometi esse erro, assim, muitas pessoas chegavam e falavam, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu posso pagar com os trabalhos e tudo. Eu fui aceitando muito, porque eu precisava compor um time para atender as demandas do mercado, etc. Então, isso totalizou 120 mil na época. Mas quando eu precisei das pessoas para poder fazer um trabalho e pagar aquilo de alguma forma, elas não estavam disponíveis ou prontas. Retorno. Então, hoje ela investe para chegar e ela mesma escolhe a forma que ela quer chegar na agência e depois a gente vai investindo nela. Se ela estiver fazendo um bom acompanhamento, as coisas não estão acontecendo, não sei o quê, a gente vai fazer investimentos novos, a gente vai fazer fotos novas dela, quantas vezes for necessário, a gente vai oferecer workshops gratuitos, vai buscar alinhar melhor as expectativas, dar um direcionamento que por si só maximize os perfis para a agência e para o mercado, né? É isso. É isso. Fala um pouquinho também sobre autoconhecimento. Esse é um assunto que a gente gosta muito de tocar aqui. E eu não sei se eu vou falar certo, tá? O Ho'oponopono. 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 Eu acho que é uma... eu não sei se é uma técnica, eu não sei definir direito o que é, mas eu acho que não é um assunto tão difundido assim. Então eu acho que você pode trazer uma luz a mais aí pra gente sobre isso e como foi transformador na sua vida. Foi realmente transformador, Liz. Assim, eu, quando estava em depressão, né? E aí o Roberto Catalani, meu amigo que me levou para a Europa, ele estava em Miami, me ligou e falou, Wallace, você tá mal ainda? Eu falei, tô muito mal ainda. Ele falou, eu descobri um negócio aqui que vai te ajudar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, meditação. Não, ele falou, Ho'oponopono. Eu falei, o que é isso? É uma meditação, não tem nada a ver com religião, apesar que não tem nada contra, mas não tem nada a ver com religião, é uma meditação e que foi muito poderosa pra mim, então acho que pode ser legal pra você. Eu falei, meditação, Roberto, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou muito ansioso, isso nunca daria certo pra mim. Ele falou assim, você vai fazer. E aí eu tenho muito respeito por ele, né? Vou fazer. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou, eu vou te mandar uns áudios aí você vai colocar, estica bem o lençol na sua cama, deixa, né, tudo organizadinho e aí sem interrupção de ninguém. E aí você vai ouvir essa meditação guiada. E aí, e uma coisa que ele falou também, né? Ele falou, mas pesquisa aí no Google pra você ver um pouco sobre o que é. E outra, não se assusta se levantar uma poeira, sabe? Porque às vezes acontece, muitas vezes acontece, assim, nas primeiras você pode ter ânsia de vômito, você pode vomitar mesmo, foi meio que o meu caso. Na primeira não, algumas vezes depois me afetou fisicamente, assim. Enfim, então... É uma transformação, eu acho que é porque é uma... A limpeza, quando você faz uma limpeza, não, a primeira meditação que eu fiz chama limpeza de memórias. E toda vez que você vai fazer uma limpeza, você levanta a poeira. E aí não fica um ambiente tão legal, então fica um ambiente mais hostil ali. E aí, então, se você for fazer, e aí eu super recomendo para todo mundo, porque realmente pode ser transformador, como foi para mim. Então, se prepara para isso, porque levanta uma poeira num primeiro momento. Ok, e aí... Fiz essa limpeza de memórias. E aí foi tão doido, porque eu senti o toque físico da luz no meu corpo. Mesmo assim. Então, tipo, tem um momento que ela fala assim, agora você imagina uma luz, tal, e ela tem tal, né, corpo e cor, e ela começa a caminhar no seu corpo e tudo. De repente eu senti o toque físico dela, assim, encostando em mim mesmo, sabe? E aí começaram a vir umas memórias muito doidas, assim, eu nem sabia que estava aqui dentro. Então, tipo... Eu lembrei, por exemplo, o dia que... Olha pra você ver, pra que você estava aqui dentro? Tem nada. O dia que eu cheguei na escola, e aí eu cheguei atrasado nesse dia, um pouquinho atrasado. E aí, mas o portão estava aberto. E aí eu peguei e falei, gente, mas que... E aí os professores todos reunidos na sala da diretoria ali, na frente da TV. Eu falei, eu poderia entrar tranquilamente, sem ser percebido, né? Criança, eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos, não sei. E aí eu poderia entrar, mas... Eu vi os professores e falei, mas o que eles estão olhando? Todo mundo parado, tem alguma coisa acontecendo. O dia estava diferente. E aí eu abri assim, um espaço entre eles, e de repente, na hora que eu abro esse espaço, assim, eu vejo o segundo avião atingindo a Torre Gêmea, o 11 de setembro. Aquilo me impactou, assim, num primeiro momento. Mas uma criança, então, tipo... Não sabe nem lidar com aquelas emoções. Né? E aí, olha pra você ver que interessante.
emoção, essa sensação, estava aqui dentro, ocupando espaço desnecessário. E vieram outras coisas relacionadas a traumas no passado, né? Algumas dessas coisas. Comecei a liberar essas memórias. E aí sobra espaço para eu receber boas inspirações. Então é isso. Hoje eu tenho essa conexão com o universo. E aproveitando essa sua fala de conexão com o universo, porque eu acredito muito nisso também. Eu não sou uma praticante de meditação, eu acho que eu quero até desenvolver essa conexão mais próxima com o universo. Eu já porque pratiquei. Pra eu gente acredito- ansiosa, como nós, agitados, Pois é. revelador, assim, Isso, transformador. porque eu acredito, mas eu ainda não exerço, posso falar assim, essa questão de estar mais vinculada com o universo. Mas toda a sua fala me remete a uma questão que eu acredito muito. O universo responde à medida que você entrega para ele também. Nesse sentido de energias boas, você emana energias boas, você pede energias boas, você se conecta ao lado positivo, que no início do podcast você citou uma fala que mexeu muito comigo nessa questão de eu acredito na positividade, eu me conecto de forma real, eu tenho uma força para passar por momentos difíceis sem perder a esperança. E eu acho que a conexão com o universo é exatamente isso. E transforma, não transforma? Você tem essa impressão que quanto mais você emana, mais você recebe? Que as coisas mudaram na sua vida a partir do momento que você se conectou realmente com o universo máximo, eu não sei o que O universo máximo, adorei. sabe, porque eu não posso falar que é o divino, a luz, mas tem alguma coisa muito superior acima que quando você se conecta, Isso. parece que as coisas, não que as coisas ficam mais fáceis, porque problema todo mundo tem, mas eu acho que fica mais prazeroso passar por determinadas situações, né? A gente vive melhor. Fica mais prazeroso, é verdade. Olha, eu vou trazer aqui algo muito pessoal, mas que, volto a dizer, eu não tenho nada a esconder, né? Então, tipo, eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Inclusive, os momentos difíceis, as situações difíceis foram importantes para me tornar quem eu sou, né? Uma pessoa mais forte hoje. Que bom. E aí, stronger, né? E aí, bom, eu fiquei algum tempo, muito tempo sem falar com meu pai, porque passei por muita coisa difícil, né, por conta desse relacionamento tóxico. E aí, eu não senti, num primeiro momento eu sentia raiva e né, frustração e um monte de sentimentos ruins em relação a ele. Então eu evitei esse contato durante muito tempo. Depois eu não sentia mais nada de ruim nem nada de bom. Né? E eu achava que estava bom assim. Pelo menos eu não estava sentindo nada de ruim. Mas eu não tinha perdoado ele. E ele precisava desse perdão e eu precisava perdoá-lo. Né? É surreal o poder do perdão. E eu não tinha entendido isso até perdoar ele. Então as pessoas falavam, meu pai, depois do divórcio, da separação, né, eu acho que ele nunca superou essa situação. E aí ele entrou num momento muito ruim. Mesmo assim. Enfim, então ele ficou nessa condição e eu não tinha notícias sobre a situação dele, né, a condição dele durante muitos anos. E aí o universo me leva para Guapé, onde ele morava, depois para um casamento de uma prima querida. E aí todo mundo falava, Wallace, você precisa visitar seu pai? Eu não preciso não. Por que eu preciso? Eu não, né? Não, você precisa visitar seu pai tá doente e eu acho que ele não vai viver muito tempo mais. E aí eu falei assim, não, eu tava muito tranquilo, muito confortável, eu falei, não preciso. E aí depois do casamento, a minha prima mais velha, eu sou o neto mais velho, e essa a neta mais velha, a Lidiane, ela pegou e falou assim, Wallace, eu sei que tá todo mundo no seu pé falando que você precisa ir ver seu pai, que você tem essa obrigação, deixa eu te contar, pra mim você não tem essa responsabilidade, você não tem essa obrigação, tá? Mas, se por algum motivo, em algum momento você quiser ir lá vê-lo, então você pode contar comigo, eu tô com você. Eu falei, poxa, pra que ela foi fazer isso? Como assim? Aí aquilo me fez pensar de uma outra forma ali, e eu falei assim, tá bom, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Falei, Lid, então eu quero ir lá. E ela foi comigo. Aí foi, tipo, o momento, eu acho, mais
o momento mais forte, assim, da minha vida mesmo. Porque quando eu cheguei, eu encontrei uma pessoa muito debilitada mesmo, né? E eu não esperava, assim. Mas algumas memórias de situações, né, de momentos ruins que a gente passou, vieram muito à tona ali naquele primeiro momento. Mas depois, eu olhei com um pouco mais de ternura, talvez. E aí eu percebi que ele estava me cobrando presença. Falou, "Putz, você ficou. Ele veio de uma maneira agressiva me cobrar. Falou assim, poxa, o que você está fazendo aqui? Não sei o que. Eu falei assim, ele não me quer aqui. Você nunca veio ver o seu pai? Eu falei, ele me queria aqui? Tipo, olha que coisa doida. Enfim, e ali eu baixei a guarda e fui compreender, e aí, enfim, voltar pra casa onde eu vivi tantas coisas, porque quando a gente é criança o tempo passa devagar, né? Então, voltar pra essa casa e olhar cada canto, e aí, quando eu cheguei, só um detalhe, quando eu cheguei no guarda-roupa, por exemplo, pois é, e aí, tipo assim, na porta do guarda-roupa estavam os vestidos de daminhas, das minhas irmãs, que são gêmeas, empoeirado, assim, tipo, mas estava lá do mesmo jeitinho da última vez que eu tinha, que eu estive naquela casa, há muitos anos atrás. Então foi tanta emoção, mas enfim. Eu tive que ter muita força ali, entendi que eu precisava ser perdoado por ele e também perdoá-lo. E aí eu perdoei e cuidei da saúde dele naquele momento. Coloquei ele numa clínica de reabilitação. E ali eu e o meu avô, né, a família toda apoiou, enfim. E aí ali ele se recuperou. Né, se recuperou 100% e depois... Ok, o que eu queria contar principalmente é... Quando eu voltei para Belo... Eu sempre quis produzir eventos na Josefine. Né? Então, tipo, aqui dos clubes que eu trabalhava, a Jo era o auge. Você lembra? Eu já fui na Ju. Já. Todo mundo Minha já época de foi. baladeira. A Josefine, a Roxy realmente marcaram. E aí, eu sempre quis, e eu nunca tive essa abertura até então. E aí, quando eu voltei dessa situação, no fim de semana seguinte, eu fui na Jo. Né? Falei, vou sair pra uma balada pra distrair um pouco a cabeça. Porque tinha vivido muita coisa densa ali, né? Chego na Jo, tô no camarote lá, como sempre, não sei o que, de repente o Já, dono da Josefine, meu amigo, hoje meu amigo, né? Chegou pra mim e falou assim, Wallace, seu aniversário tá chegando, né? Falei, tá chegando, sim, agora em agosto. Ele falou, por que você não faz uma festa aqui? Falei, quê? Como assim? Tipo, eu sempre quis fazer festa aqui, já pedi pra fazer festas aqui, muitas vezes nunca... Falei assim, não, eu acho que você podia fazer o seu aniversário aqui, a gente faz uma festa incrível. Me encontra segunda-feira no escritório pra gente falar sobre. Eu falei, tá bom, olha pra você ver. Um sinal do universo, claro, sobre a importância do perdão. Depois que eu liberei isso, sabe, Coisas boas começaram a acontecer. coisas muito melhores, ou coisas que eu sempre quis, começaram a acontecer. Wallace, sua fala é muito, assim, incrível e muito inspiradora, porque às vezes a gente fala, mas não põe em prática. E eu acredito que o perdão, ele destrava várias áreas da nossa vida que às vezes você não sabe que está interligado, sabe? O perdão, ele abre realmente portas, e é isso que você está trazendo para a gente de vida, de mensagem. Inclusive, eu quero te elogiar, a sua história realmente é uma inspiração. A gente já falou da marca, da máxima. Você reflete seu propósito. Eu acho que sua marca está vinculada ao seu propósito de vida, de promover pessoas e tirar o melhor dessas pessoas. Maximizar pessoas. Maximizar pessoas. Maximizar os talentos. Isso. Né, esses potenciais. Isso mesmo. E aí você só consegue maximizar talento se você realmente se conhecer por dentro, se você tiver um vínculo positivo com o universo, com a vida. Então, se você tiver uma atitude máxima, por exemplo. É isso, é literalmente isso. Então, trabalhar com propósito, a gente sempre fala isso aqui no Prosa, né, Liz? Trabalhar com propósito é maravilhoso. Te contar, eu desfiz uma sociedade com sócios bilionários, muito por conta do propósito. No primeiro momento, quando eu fundei a Máxima, eu tinha esse propósito mais solto. E tá tudo bem, né? Eu precisava entender ele melhor. Tanto que eu fui investindo em outras empresas, porque eu falei, sempre tive sócios, né? Hoje eu tenho um sócio novo, mas eu sempre tive sócios 50-50, e desde que fundei a Máxima. E aí,
eu pensava, então assim, se numa possível dissolução, se a gente encerrar a sociedade, ele pode ficar com a agência de publicidade, eu fico com a Máxima, ou o contrário, enfim, a gente ter como negociar essas coisas. Mas, enfim, eu fiz uma mentoria maravilhosa com a Thaís Freitas. Mandaram, vocês conhecem ela? Já ouviu Eu falar? já ouvi falar. É uma pessoa legal pra vocês trazerem aqui, tá? A Thaís Freitas é incrível. E aí Aí, ela. Thaís, ó, fica o convite. Eu vou, né, Com a chancela de Wallace Lara. posso conectá-la a vocês. Um dia eu recebi um texto dela falando sobre maximizar talentos lá no grupo dos profissionais, né? Os Strongers. Aí eu olhei para aquele texto e falei, poxa, essa pessoa sabe do que tá falando. Eu queria muito conhecê-la. Aí mandei uma mensagem no LinkedIn dela e ela não visualizou. Eu falei, nossa, gente, essa pessoa aqui, olha esse texto, essa pessoa sabe do que tá falando. Ela falou assim, ela esteve aqui ontem, trazendo a filha dela para se agenciar. Eu falei, ótimo, então me manda o telefone dela. Liguei para ela e falei, Thaís, eu preciso te conhecer, quero te conhecer. Você falou algo que eu acredito muito, da forma que você escreveu e tudo. E aí eu contratei uma consultoria sobre, como é que é? Sobre aclaramento do propósito. Nossa, e aí foi mágico, assim, porque a gente escrevia nas janelas lá do prédio, né, nas vidraças, com aquele céuzão azul maravilhoso ao fundo, na Savassi. E então, o propósito estava muito claro quando os sócios propuseram um novo caminho, sócios bilionários, esse caminho estava desalinhado com o propósito. Aí não dava pra seguir. Não rola, né? E não é que eles pretendiam agir de má fé ou qualquer coisa do tipo, mas Só não era o mesmo propósito que Isso. você... no fim das contas minimizava o que a gente vem fazendo ali e não pode, né? A gente Não tá ali pode. para maximizar. É isso. Eu e que falo bom. muito de propósito, né, aqui, né, Nai? Aqui Sim. e nas redes lá da Lines, na minha própria rede, porque eu acho que a partir do momento que você se entende e entende o porquê que você tá nessa vida, qual é a sua missão aqui, por que que Deus te colocou nesse mundo, isso é realmente a palavra, não existe outra palavra, é transformador. A sua vida começa a ser pautada naquele seu propósito. Exato. E isso se reflete também nas suas conexões, tanto empresariais, quanto conexões de amizade, de família. Pessoais, né? A Sim. sua vida se transforma. E aí eu queria até puxar um outro gancho para networking. Porque para você, eu sei que é muito importante, a gente também bate muito nessa tecla aqui de networking, né, Nai? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância para você de networking. Gente, a gente não constrói nada sozinho, né? Ter senso de comunidade, a marca que a gente está deixando no mundo, isso é realmente muito importante. E aí essas conexões de valor são cruciais para você, sabe, dar passos maiores, né? Então, eu sempre dei muito valor a essas conexões, assim, sempre busquei tratar as pessoas bem, ser generoso, empático, fortalecer esses vínculos, investi muito em networking a minha vida toda. E sem esse networking, eu nunca estaria vivendo o que eu estou vivendo agora, né? Alguns desses contatos me levaram para a Europa, né? Como eu contei aqui do Roberto Catalani e tudo, enfim, nos camarotes da vida, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, mas posso contar para vocês que nada para ampliar conexões de valor, como uma agência de modelos e talentos. Porque é um universo que desperta muita curiosidade, Sim. que mexe muito com a cabeça das pessoas e é um universo composto por gente muito interessante, né? Pessoas bonitas, artistas, pessoas talentosas, influentes. Então, esse universo amplia muitas conexões de valor e isso é pilar importante para uma atitude máxima, inclusive. Com certeza. E eu quero aproveitar que você falou do seu mercado. A gente até conversou um pouquinho antes. E a minha percepção, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que o universo da moda, o mundo artístico, ele é muito fechado. Uhum. E se destacar nesse universo também é um desafio muito grande. E você hoje é referência, né, aqui no estado, em Belo Horizonte. Inclusive, é a maior agência do estado inteiro, não é isso? Isso, a Máxima, ela, desde o início, era a maior agência de modelos e talentos de Minas, em termos de estrutura física e humana. Mas, nesse momento, com novos investimentos que eu estou fazendo, a gente está virando uma importante chave e a ideia é se tornar o maior grupo de agências do país.
Então eu criei Sensacional. 14 diferentes tipos de agências, né? E aí essas agências, eu tenho os 100 diferentes tipos de talento estão agrupados dentro delas, como eu já comentei. Então a ideia é essa. Então agora eu estou partindo para um momento de fazer um planejamento novo, de iniciar uma conversa com franqueadoras para desenhar um modelo de franquias. O negócio que eu Abrir o pensei, seu mercado, realmente, sim, né? começar a escalar ele, inclusive, levar para o mundo, né? Uma agência de modelos convencional continua apontando para as pessoas dizendo, você vai ter que ser assim, assado, vai perder tal medida, desse jeito. E aí eu não concordo com isso. Então, a gente tem muitas oportunidades associadas às agências de modelos e tudo, mas também tem oportunidades em outras áreas, né? Eu até já entendi que o que eu tinha pensado para Belo Horizonte é muito grande, assim. Então, não sei se Belo Horizonte comporta. Então, estou adaptando. Isso tudo é Belo desafiador. Horizonte ainda tem mais essa dificuldade no mundo da moda em geral, não tem? Eu acho que o grande polo Pra é mais tudo, São né? Paulo, não é? É isso. A gente até São Paulo e Rio de conversou no podcast de gestão comercial. Minas, o estado em si, e você, inclusive, chegou citando sobre isso, porque nós somos um estado conservador. Então, para fazer acontecer aqui... Mineirinho tem um famoso pé atrás, né? Exatamente. Então, para fazer Desconfiado. acontecer aqui, é um desafio muito... né? As empresas que crescem aqui, a gente precisa realmente valorizar e entender que tem um serviço ali totalmente diferenciado. E aí eu acho que isso remete à pergunta que eu estava te fazendo, porque eu acredito que você foi muito estratégico para fazer tudo acontecer para você chegar onde você chegou. Tem alguma dica, alguma dica mesmo, alguma informação que você pode deixar aqui pra gente que você realmente, eu estruturei, eu fiz isso de caso pensado. Foi a minha estratégia para fazer a Máxima acontecer e chegar no patamar que ela está. Eu tô curiosa. Bom, eu acho que tem a ver. É uma excelente pergunta, eu queria até pensar mais sobre ela. Mas vamos lá, eu acho que tem muito a ver com esse lance de aproveitar a oportunidade mesmo, né? A primeira coisa é essa, porque eu enxerguei uma oportunidade de negócio a partir de uma análise que eu fiz do mercado. Então eu falei, gente, peraí, por que ainda fazem esse tipo de coisa? Eu consigo fazer muito melhor. E aí, então, tem a ver com aproveitar as oportunidades no momento certo, ter as pessoas certas para fazer isso, né? Para ajudar nesse espaço, ou ter muito dinheiro, aí você precisa nascer num berço de ouro. que não era o meu caso. Então, mas ter as pessoas certas, que aliás é muito desafiador, né? Gestão de pessoas, gestão de talentos, não é tarefa simples. Eu acho que tem que ser ousado, arrojado, arriscar, né? Entender que, assim como a vida, empreender não é assim, não é, né? Assim, mesmo. é assim mesmo, né? Altos E e aí, baixos. apesar que a Máxima em si, ela vem numa crescente maravilhosa, a Alice viu lá, né, o quanto a gente cresceu. Crescemos, inclusive, 350% durante uma pandemia, né? Sensacional. É Louvável. surreal, mas realmente você passa por altos e baixos, passa por tanta coisa ali. Eu acho que a gente pode ter outro bate-papo, porque eu vou lançar o Máxima Podcast também daqui a pouco, vou convidar vocês. Sensacional. Aí eu acho que a gente pode ter outros bate-papos também para falar sobre isso. Mas as dicas principais, assim, fazer com planejamento, né? Nessa parte de gestão, planejamento é fundamental, né? No início do meu negócio, a gente tinha pouco capital para investir. 70 mil reais do Pedro, uma outra pessoa que eu conheci numa avaliação de perfil que eu fiz com ele nessa agência que eu passei, que nem era uma agência séria. E o Pedro colocou 70 mil. E eu falei, Pedro, ele tá formando em administração, estava, né, formando em administração na época. Eu falei, Pedro, ainda que você tenha know-how nessa área, né, tenha conhecimento e tudo, a gente precisa de uma consultoria administrativa para montar um plano de negócio. O modelo de negócio está pronto. Ele gera mais oportunidades, mais experiência para os agenciados e trata eles de uma forma mais humanizada, além de vários outros diferenciais. Mas a gente precisa montar um plano de negócio bem estruturado. E aí a gente contratou, na época era Atual Gestão, e depois se tornou F5, Gestão Empresarial, que nos deu um suporte importantíssimo naquele momento. Outra empresa muito legal para vocês trazerem aqui, vocês também, apesar de concorrentes, né, podem ser parceiros, que já é uma pessoa extraordinária que está à frente da F5, me ajudou. E aí a gente montou um plano de negócio e criamos os cenários, um cenário conservador, não, mentira, um caótico, um conservador e um otimista. E a gente
bateu o otimista, assim, né? Superou o otimista, foi acima do otimista desde o primeiro mês. A gente cresceu muito rápido, porque foi feito com planejamento e com suporte profissional da F5, né? Que Essa bacana. consultoria. Eu queria falar um pouquinho também, Wallace, sobre os produtos ou os serviços da Máxima hoje. E se você quiser também trazer alguns números, porque eu sei que a gente já tem modelo aí internacional, inclusive, né? Uhum. Bom, a gente, então, uma coisa legal, a Máxima é um hub de talentos. Então, o cliente que precisa da gente, ele precisa, sei lá, às vezes ligam lá precisando de modelos para fazer um desfile. No fim das contas, a gente pode, sabe, assim, produzir o evento inteiro. E os talentos atuarem ali naquilo. Então, tipo, fotógrafos, videomakers, intervenções artísticas, sabe? Um saxofonista, bailarinos, e por aí vai. Então, ele concentra tudo num só lugar, né? Para aproveitar desses talentos. E a gente tem expertise. A gente atua nos escopos da comunicação, gestão de pessoas, produção de eventos e produção artística. Né? E aí essas agências, então, têm os talentos que atendem todas essas necessidades nessas áreas. Sobre os números, a gente vem crescendo bastante, como eu disse. Claro que a pandemia atrapalhou muito a construção das minhas cases, né? Porque, por exemplo, antes da pandemia eu estava com 11 modelos indo para uma carreira internacional. E aí veio a pandemia, ninguém podia viajar, né? Aí você não podia ter contato com as pessoas, então você ajudar a controlar ali, né? Acompanhar aquele perfil para ele não se perder, e, enfim. Não foi uma tarefa tão simples. Naquela época, quando a pandemia aconteceu, então a gente tinha uma missão. A missão era buscar trazer mais sentido para a vida das pessoas e das empresas. Então a gente ficou ali 4 meses, de portas fechadas, faturamento quase que zero, mas trabalhando em cima desse momento de se reinventar, né? Então, crescemos bastante em clientes. Hoje eu tenho clientes gigantes, mas em faturamento, em negócios e tudo. Mas essas cases, sim, colocamos agora na última temporada de São Paulo Fashion Week 4 modelos na passarela, nossa primeira modelo no New York Fashion Week, um segundo talento indo participar do The Voice, o que mais? Teve BBB. Teve ex-BBB. Que bacana. Então, assim, tem muita coisa legal que acontece por ali. E a gente, dá para ver muito disso, inclusive, fica o convite, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre os trabalhos, os clientes e tudo no nosso canal no YouTube. E aí, assim, durante um tempo a gente tinha perdido a conta no YouTube, tinha perdido o login. Sim. Custei a recuperar, né? Tive que entrar em contato com o Google e tudo, e aí conseguimos recuperar a conta. Isso já tem, sei lá, uns 2 meses. E aí todo dia tem 2 vídeos programados para ir ao ar lá, e já tem vídeo programado pro resto do ano, assim, porque de coisas que a gente fez no passado e que não estavam na rede. Então, dá para ver muito disso por lá, tá? Que sensacional, muito bom, bom demais. A gente tá chegando no finalzinho, né? Eu ficaria aqui horas te ouvindo, mas a gente não pode terminar também sem perguntar se você já falou que tá crescendo, negócios estão vindo, mas tem algum sonho aí engavetado, latejando no coração que você já pode adiantar pra gente? Tem mais alguma coisa que o Wallace quer realizar? Olha, eu até tava pensando sobre isso ontem, né? Porque, tipo, na verdade, a Máxima eu venho investindo, né, pesado nesses últimos 5 anos. Vamos completar 5 anos, estão mais convidadas, né, para o evento. Eu sei que vai ter aniversário de Máxima vindo ser, por aí, vai um ser, super evento. Sensacional. Vai ser muito lindo aqui no Night Market, bem pertinho de onde a gente tá. E um dos espaços mais incríveis de Belo Horizonte para uma comemoração como essa. E aí vai ser no dia 11 de maio, né? Então, super convidados, porque a gente abriu as portas no dia 17 de maio de 2018. Então, estamos completando 5 anos. Sobre esses sonhos, agora eu acho que é levar um pouco mais desse modelo de negócio que eu criei para o mundo, né? Eu acho que a gente realmente acredita que... Eu acho não. A gente realmente acredita que o mundo pode ser o máximo, com mais pessoas como as que a gente tem por lá, inclusive a Liz, a Larinha, né? E aí, que é a nossa agenciada. Sim. E aí,
eu preciso levar isso para mais longe, né? Portanto, a gente vem conquistando fãs da marca, e aí é impressionante como eles vestem a camisa, são super dispostos a ajudar, sabe? É um universo muito sensível, porque a gente está lidando com sonhos e egos inflados e um monte de coisa, e um mar turbulento, né? Sim. De uma galera, em sua maioria jovem, que não entende que na vida é plantar uma semente e aí regar aquilo para depois, lá na frente, colher os Colher. frutos, né? Então, mas mesmo assim, a gente vem conquistando fãs da marca, porque a gente é muito transparente em tudo, a gente conta coisas muito íntimas até, né, para esses novos agenciados. E aí, a ideia é essa, escalar o negócio. Eu recebi convite, por exemplo, para participar do Shark Tank, mas aí eu não quis, não. Eu tenho Que até, legal. mas eu não quis. Bacana. E aí porque eu estou conversando com outros investidores e eu preciso trazer mais investimentos mesmo para o negócio, porque é hora de começar a fazer esse planejamento, escalar ele, né? Que assim seja. Que assim seja. Amém. E a gente vai ficar feliz, né, Liz? De Com acompanhar certeza. e assistir o seu sucesso. Ah, Sensacional. não só acompanhar, vamos participar, os talentos, a gente precisa de reforçar o nosso time de talentos, então Eu já tô você pode vir, viu? Pode deixar. Já tá com a gente. lá. O Ines já tá lá, firme e forte, É inclusive. isso aí. Mas, e aí, terminando mesmo, você falou de uma coisa muito interessante, que as pessoas reforçam a sua marca, e eu quero te elogiar porque elas reforçam a sua marca, porque você ama a sua marca e você representa a sua marca. E a gente está se conhecendo agora, e é com esse sentimento que eu saio do prosa, desse bate-papo, de amor mesmo, aquilo que você entrega, aquilo que você faz. Obrigada. E é por de hoje. novo a questão do propósito, né, cara? Isso isso. reflete em tudo. Se você tá ligado ao seu propósito, os seus negócios também refletem a sua essência. É isso. E você trouxe mensagens, assim, super interessantes. E minha cabeça tá um borbulhão, porque quando você consegue captar aquilo que a pessoa tá te passando e que te incomoda positivamente, seu cérebro, para acompanhar tudo aquilo ali, é um fervor. Mas você trouxe mensagens de empoderamento, de ousadia, de oportunidades, Coragem, coragem, humildade principalmente. Claro. E aí é essa questão de maximizar sendo humilde, sabe? Não no sentido de humilde, de de deixar tudo vir de qualquer forma, mas é uma humildade proposital no sentido de sou o máximo, mas eu tenho os pés no chão. Isso, de saber o seu lugar no mundo, de ter os Isso. pés no chão, né? Então, obrigada por todas essas mensagens e obrigada principalmente por me impactar tão positivamente. Né? Sensacional, né, Uma Liz? coisa que o Wallace fala muito é sobre a lei da atração, né, Wallace? Uhum, Que ele fala que funciona muito pra ele. total. E eu acho que aqui no Prosa a gente também é prova viva disso, sabe? Porque a gente tem se surpreendido muito com as pessoas que a gente traz. A gente já vem numa expectativa muito grande, mas na hora que senta nessa cadeira aí, a gente fala, cara, era muito mais do que eu pensei. Essa pessoa é realmente extraordinária. E é o seu caso, sabe? Eu já tinha te falado isso, que a sua história era inspiradora, mas assim, conhecendo mais detalhes, a gente vê o quanto é mais inspiradora do que eu imaginava. Tava pensando sobre... tem tantas outras coisas que eu vivi e que as pessoas não fazem ideia ainda. Então a gente tem que ter um Por favor, já está. prosa 2, 3, Já está tá convidadíssimo. convidado. Vai ser um prazer, tá? Podem me chamar mesmo, sempre que quiserem. E eu volto a dizer, vou chamar vocês pro meu também daqui a pouquinho. E nós vamos, com Tá. Ai, certeza. muito bom. Já estamos animados. É isso A aí. gente se descobriu aqui, né, Nara? A gente Não, com gosta muito. certeza, com certeza. A gente tem um amor muito grande pelo prosa. É um propósito também, com certeza. Dá pra perceber, dá pra sentir, inclusive, essa vibração bom, aqui, tá? Que bom, Mesmo. que bom. Energias boas, o universo conspirando a nosso favor, não é à toa. Isso mesmo. Bom, Alice, mas a gente tem que finalizar, né? Infelizmente. Inclusive porque eu sei que sua agenda é uma loucura. Você fez um esforço danado para estar aqui com a gente, então também te agradeço assim, de todo o Imagina, coração por ter dedicado esse tempo pra gente. Desmarcou compromisso para estar aqui. Sábado de aleluia. Sábado de aleluia. É isso aí. Então, muitíssimo obrigada por Imagina. dividir sua vida conosco, né? Contar um pouquinho da sua história, estar aqui, se disponibilizar a contar pra gente tantas coisas aí. Foi uma honra mesmo. Foi, estamos muito honradas e felizes. Na- E pra
E volte sempre. E para terminar, fale mais da Máxima, das suas redes sociais, deixe o contato para o pessoal, para que a gente conseguir aí te acompanhar mais pertinho. Muito bem. Olha, na verdade, eu que agradeço. Fiquei muito honrado com o convite, de verdade. Acho que eu trouxe elementos novos para essa conversa que pode realmente, sei lá, inspirar. Eu tenho recebido tantas mensagens fofas no meu Instagram, principalmente. Os vídeos estão lá no YouTube de outros podcasts que eu participei. Mas eu tenho recebido tantas mensagens incríveis e depois eu posso mostrar um pouco disso para vocês, né, sem expor as pessoas, mas falando assim, olha, realmente eu me identifiquei muito, passei por uma situação parecida ou estou passando, que dica você me dá, né? Enfim, e aí eu sempre dou um jeitinho. Tempo, a gente sempre dá um jeito, sabe? Eu consigo um tempo para poder ir lá e dar uma atenção para essas pessoas, disponibilizo meu WhatsApp, faço videoconferência com elas, conto um pouco, esclareço, enfim. E aí foi um tempo muito proveitoso aqui com vocês, então só gratidão. E também estou muito feliz de ter a Liz lá nos ajudando nos projetos, está sendo muito importante, né? Agora nós vamos lançar a Máxima Store, que é a lojinha da Máxima. Até trouxe a minha caneca aqui, que é um dos produtos que vai ter lá. Sim. Obrigado Vai ter pelo muita espaço. coisa legal. A gente está trabalhando num projeto aí com muito carinho, como tudo que acontece na Máxima. Né? Isso, e a Máxima Kids também, que a gente está pivotando, e a Alice está nos auxiliando nesse sentido. A agência dos pequenos até 9 anos. Pois é. Muito obrigado pelo convite. E falando sobre a Máxima, a gente está em todas as plataformas, tem muitas redes, né? E aí eu queria convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Instagram, @MaximaTalents, né? Talento sem o O. E o meu Instagram pessoal é o Wallace Lara, com 2 L's. E aí, tô ali. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, né, dessa jornada que a gente está construindo e que a gente tem tanto orgulho, eu e meu time de Strongers, os profissionais mais fortes. Sensacional. E lembrando que as redes sociais da Máxima quanto do Wallace estarão aqui na descrição do vídeo. Não deixem de acompanhar, eles têm um trabalho incrível lá. Eu sou prova viva disso, Larinha também é. Então, deixo aí para vocês essas redes depois para vocês acompanharem. Isso. E pra gente finalizar, a gente faz o merchan do Prosa também, né, Liz? Assim como a Máxima, a gente tá em todas as plataformas. Então, sigam o nosso canal no YouTube, acompanhem o nosso Instagram e nós também estamos no Spotify agora, então você pode nos ouvir aí enquanto faz as suas atividades diárias, dirige para o trabalho, né, facilitando a vida de vocês aí para acompanhar os conteúdos. É isso, e a gente gosta de terminar pedindo o apoio de vocês pra gente levar o Prosa cada vez mais longe. Então, é isso, gente, até o próximo episódio. Wallace, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Até. Um beijo.